Bom dia, está no ar o Jornal Carioca. Bom dia! Hoje vamos falar sobre o profissional de jornalismo especializado em mídias digitais. Vamos entender um pouquinho sobre o que esse profissional faz. Fique agora com o Papo Carioca. Oi, gente, hoje estou aqui com Pedro Marotti, ele é editor de conteúdos do site do G-Show. Pedro, o que faz um profissional de mídias digitais? O profissional de mídias digitais ele lida com esse universo amplo da internet, né? Ele faz de tudo um pouco. Lá na TV Globo mesmo, no G-Show, eu comecei a trabalhar lá na Globo no site das novelas, então assim, a gente fazia não só produção de conteúdo para as redes sociais, né? Tomava conta das redes sociais oficiais das novelas, mas como também produção de conteúdo para o site. Então assim, é um profissional, a equipe que eu trabalhei lá, a gente era chamada de equipe Bombril, né? Que a gente fazia de tudo um pouco realmente, né? Então, assim, é um profissional muito dinâmico e é o que o jornalismo atual exige, né? Profissionais cada vez mais dinâmicos naquilo que eles possam produzir, profissionais diferenciados, né? E capacitados e prontos para poder encarar um mercado que é a tendência do jornalismo, que é essa cibercultura, né, que vocês até devem ouvir falar demais na faculdade de jornalismo. No ambiente web, para você, quais são os principais desafios para um jornalista? Foi aquilo que eu falei na pergunta anterior, né? O jornalista web, ele tem vários desafios. Eu costumo pensar em casa o que eu tenho que fazer, né, quando chega lá na Globo, mas eu acabo chegando lá e acontecem coisas totalmente diferentes, né? Recentemente, por exemplo, eu fiz uma matéria com o Fernando e com a Aline, né, os ex-BBBs, e a gente estava com uma pauta totalmente elaborada, tudo prontinho, e aí surgiram ideias de fazer um teaser, por exemplo, de eles chegando no Projac, né? O que será que a gente chegou até fez até essa pegada de misteriosa, o que o casal Fernando e Aline estão fazendo aqui no Projac, né? Então são coisas que acontecem numa rotina, né, do jornalista web que assim, ele tem que estar pronto para qualquer situação. Na verdade, o jornalismo web ele não tem uma rotina e é aquilo que eu falei. Ele, ele tem que estar preparado para tudo quanto é tipo de situação, né? Já fiz várias matérias com atores em estúdio, no qual chegava lá e tudo pronto e o ator não quis falar, então eu tive que correr atrás de outros, entendeu? Então ele não tem uma rotina, né? Esse é o grande desafio para mim do jornalismo na web. Pedro, como foi essa trajetória acadêmica? Você já queria trabalhar com mídias digitais ou foi uma questão de oportunidade? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai surpreender. Eu nunca coloquei na minha cabeça que queria ser jornalista. Eu sempre quis ser locutor esportivo. Eu era fã do Zé Carlos Araújo desde pequeno, ouvia na Rádio Globo, né? E assim, e aí, se querer ser locutor de rádio, né, tem que fazer jornalismo, não tem jeito. Vai ter que fazer comunicação e tudo mais. Então, eu fui fazer a faculdade de comunicação. E lá, assim, aí comecei primeiro, segundo, terceiro período com essa ideia de querer ser locutor, trabalhar com rádio o tempo todo. Só que na faculdade você acaba descobrindo outras coisas. Você acaba descobrindo outros caminhos, não só aulas e trabalhos que você faça, mas estágio. Eu arrumei estágio muito cedo. Terceiro período eu já arrumei estágio. Trabalhei na assessoria de comunicação lá dos Correios. Então, assim, e aí fiquei uns 10 meses lá. Depois eu fui para Bradesco Esportes, na Band, né? E perdão, antes de eu ir para Bradesco Esportes, já surgiu a primeira oportunidade lá na TV Globo, né? Que foi onde eu comecei a trabalhar com as novelas e tudo mais. Aí depois eu fui para Bradesco Esportes na Band. Aí voltei para a Globo, tive a oportunidade, estou lá desde 2011, né? E sempre trabalhando com internet. Então, assim, são coisas que acontecem na vida do jornalista, principalmente, que você entra com um sonho, os seus sonhos têm que ser cultivados, eu acredito nisso, mas é uma coisa que você às vezes não controla, né? Você pensa numa coisa, você entra na faculdade pensando, eu quero ser isso, mas na faculdade você vai conhecer várias pessoas, você vai conhecer vários professores, você vai estagiar em vários lugares, vai descobrir várias outras situações que de repente você, é isso que eu gosto. Então, pessoal, eu conversei com Pedro Marotti, editor de conteúdos do site do G-Show. Pedro, muito obrigado pela sua participação e foi um prazer entrevistá-lo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e sucesso para todos vocês aí. Bia, com você.
É isso, Tainá. Muito obrigada. Pedro também por ter cedido o tempo dele para dar essa entrevista pra gente. E agora, Marcos? nós vamos para uma outra entrevista que é com um especialista em mídias digitais. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Mauro Brasil, que tem grande experiência em mídias digitais. Mauro, quais são os novos caminhos em mídias digitais? Olha, mídias digitais oferecem muitas possibilidades de atuação. Acho que um dos principais conceitos que surgiram nos últimos anos é o conceito de infotainment, que mistura que o jornalista ele trabalha com informação, ele continua trabalhando naturalmente com informação, que é a matéria-prima do jornalismo, só que essa informação ela tem uma pegada de entretenimento, em virtude das possibilidades que as mídias digitais oferecem. Possibilidades de áudio, possibilidades de vídeo, games, enfim, imagens. Então, assim, o infotainment é quando o jornalista trabalha a informação, ou seja, o mesmo processo de sempre do jornalismo, com apuração, uma apuração rigorosa, que é muito importante em mídias digitais, que isso vai um pouco ao contrário da velocidade que acontece nessas mídias, mas a apuração continua sendo muito importante e trabalhar isso com uma pegada de entretenimento, ou seja, trabalhar de que maneira a gente pode aproveitar as possibilidades das mídias digitais, como vídeos, de repente fazer um game. Existem vários cases de jornalismo em que o foco da matéria é um game. Mauro, qual é a diferença entre um profissional de mídias impressas para um profissional de mídias digitais? Tainá, tem muita diferença. Tá? O profissional de mídia impressa, o jornalismo tradicional, convencional, ele trabalha basicamente com uma pauta, apura essa pauta e vai para a redação. Depois de ele redigir, todo o trabalho passa para o editor e o trabalho dele acabou e ele vai embora para casa. O profissional de mídias digitais, ele tem que pensar além da informação. Ele tem que pensar numa coisa que é muito importante, que se chama estratégia de conteúdo. Ou seja, o Pedro, anteriormente, na entrevista dele, ele falou que quando ele foi entrevistar o casal de BBB, eles tinham uma pauta específica. E durante a produção surgiu uma outra oportunidade de fazer o teaser. Esse teaser, na verdade, foi uma estratégia de conteúdo que eles pensaram para dar mais destaque, para chamar mais atenção para aquela matéria. Ou seja, teaser é um conceito eminentemente publicitário. Só que nas mídias digitais as coisas são um pouco mais... as fronteiras são mais largas, ou seja, o jornalismo conversa muito mais com a publicidade, com outras formas de comunicação. Então, o jornalista que trabalha com mídias digitais, ele tem que pensar estratégia de conteúdo, não apenas o texto que ele vai fazer, mas como ele vai apresentar aquele texto, qual o design com que ele vai apresentar, design no sentido de desenho daquele conteúdo. Ele pode apresentar uma parte do conteúdo em vídeo, ele pode apresentar uma parte do conteúdo por meio de um podcast, de uma galeria de vídeo, uma galeria de imagem, perdão, que a imagem transmite muita informação de modo rápido, ou seja, qual a tecnologia que ele vai utilizar, enfim, qual a estratégia de conteúdo que ele vai ter. Você acha que o profissional de mídias impressas está perdendo espaço para o profissional de mídias digitais? Olha, a revista Exame, no ano passado, a revista e o site da Exame, o portal Exame, foi publicada uma matéria em que mostrava quais eram as 20 profissões que estariam extintas em 2020. Dentre as profissões estava o jornalismo que trabalha em redação. Então, essa profissão, segundo as pesquisas, estariam extintas em 2020. Eu não sei se o jornalista que trabalha em redação vai estar fora de mercado, vai estar extinto em 2020, mas com certeza o perfil de jornalismo já não é mais o mesmo. Então, o profissional não é mais o mesmo. E naturalmente, pela toda a amplitude de dispositivos móveis, dos diversos canais e aplicativos que vêm surgindo, as possibilidades, o próprio investimento massivo dos grandes grupos de comunicação em mídias digitais, seguramente oferecem mais possibilidades, tanto de mercado de trabalho, quanto de possibilidade de fazer um trabalho com uma gama de oportunidades muito maiores do que na mídia convencional, a mídia impressa. Então, pessoal, hoje eu estive aqui com o Mauro Brasil. Mauro, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com vocês. Agora é com vocês, pessoal. E ainda hoje no programa, dicas de como obter sucesso nas entrevistas de empregos. Não sai daí, Jornal Carioca volta já. She's there.